Meus amigos, parece que deu ruim pro Alexandre de Moraes, hein? Você viu o tamanho da bomba que caiu no colo dele? Não sei se você tá sabendo, mas a Trump Media, a empresa do presidente Donald Trump, e a Rumble Media acabaram de protocolar na Justiça Federal dos Estados Unidos um pedido para notificar o ministro Alexandre de Moraes, uma ação pedindo uma indenização de dezenas de milhões de dólares contra o Moraes por censura ilegal e violação de direitos de cidadãos americanos. Nessa mesma petição, pela primeira vez, os Estados Unidos oficialmente ligaram o Alexandre de Moraes ao caso do escândalo do Banco Master, citando o contrato de 129 milhões de reais do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, né, Viviane Bassi, com o Banco Master. Citaram as ligações do Alexandre de Moraes ao presidente do Banco Central defendendo o Banco Master. Citaram também a blindagem institucional que ele está recebendo da PGR, do Ministério Público aqui do nosso país, que simplesmente arquivou o pedido de investigação do escândalo do Banco Master. Ou seja, você está entendendo o tamanho do problemão que o todo-poderoso Xandão vai ter que resolver nesses dias? Pois é, simplesmente o presidente dos Estados Unidos, através da sua própria empresa, né, da Trump Media, está processando o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e associando ele ao maior escândalo financeiro do nosso país. E a justiça brasileira, hein, que deveria estar, no mínimo, investigando todas essas denúncias, o que eles estão fazendo? Pois é, eles blindaram completamente o Alexandre de Moraes. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, colocou sigilo total nesse processo de citação, recomendou recusar essa citação alegando violação da soberania nacional. A AGU, a Advocacia Geral da União, também está fazendo o mesmo corpo mole, então as empresas americanas decidiram, bom, já que vocês estão blindando o cara, a gente vai fazer diferente, a gente vai notificar ele do mesmo jeito que ele notificou a gente, que é por e-mail. Mas, Josué, o que o Xandão está fazendo aí de tão errado, hein? Bom, vamos lá. O Alexandre de Moraes, ele mandou várias ordens de censura para a Rumble por e-mail. Censura é totalmente antidemocracia, para quem não entendeu ainda, tá? Além do Alexandre de Moraes censurar brasileiros, ordenou a remoção de contas de cidadãos americanos em solo americano, também por e-mail. Exigiu entrega de dados de usuários americanos, também por e-mail. Ameaçou com multas milionárias diárias e banimento de plataformas americanas no Brasil, também por e-mail, ou seja, tudo por e-mail, desrespeitando completamente o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, que prevê todo o trâmite correto para decisões judiciais produzirem efeitos imediatos entre os dois países. E o Alexandre de Moraes simplesmente cagou para esse tratado e agora os Estados Unidos entraram no caso e a multa multimilionária Alexandre de Moraes pode ser apenas a pontinha do iceberg para o que vem pela frente. O que você acha disso tudo, hein? Master, relator de CPI, vê suspeita de lavagem de dinheiro em contrato com mulher de Moraes. Requerimentos da comissão criada para apurar avanço do crime organizado pedem convocação de Viviane Barsi de Moraes e quebras de sigilo de escritórios e da empresa da família. Olha só, como que o Xandão vai explicar isso agora, cara? Parece que cada vez que o Alexandre de Moraes consegue explicar alguma coisa, ou fazer uma nova decisão, tipo, agora pode ser sócio da empresa, agora pode dar palestrinha para o Banco Master, sabe? Toda vez que ele consegue explicar isso que as pessoas limitadas conseguem entender diante de toda a sua sabedoria jurídica e de do seu notável saber jurídico, aí vem uma outra bomba e o Moraes não tem tempo de explicar. Essa daqui o Moraes ainda não teve. Assim como ele não explicou até hoje o contrato da mulher dele, agora, além do contrato, existe uma acusação aqui de que esse contrato talvez servisse para lavar dinheiro. Eu já estou achando que a Malu Gaspar tem a inveja da mulher do Xandão, tá? Essa é a única explicação lógica de tudo isso. Deve ser inveja da mulher do Xandão, né? Bom, mas não para por aí, o Xandão tá ficando numa situação difícil, pessoal. Olha só, advogado de Trump garante que Moraes pode voltar a ser sancionado pela Magnitsky. E aqui está o advogado do Trump, que diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes pode sim ser sancionado novamente pela lei Magnitsky. Há precedentes claros para isso.
A afirmação é do advogado Martin de Luca, que representa o ex-presidente Donald Trump e a plataforma Rumble, em ações que tramitam na Justiça dos Estados Unidos. Em entrevista exclusiva, de Luca comentou o desdobramento dos processos envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal e avaliou que há elementos suficientes para uma nova rodada de sanções internacionais. Segundo o advogado, a atual fase do processo nos Estados Unidos representa um avanço inevitável diante da postura adotada por Alexandre de Moraes. Bom, o Alexandre de Moraes, como você sabe, e eu já falei muitas vezes aqui, responde um processo das empresas Rumble, tá? Que foi censurada aqui no Brasil, e da Trump Media. Por quê? Porque lá naquela época, o Xandão nunca imaginou que o Trump ia vencer as eleições novamente e ia tirar o zumbi do Biden do poder. Então, o Xandão nadou de braçada. Agora, o Trump fez um acordo com o Lula, porque o Trump precisava reduzir a inflação lá nos Estados Unidos. Ele está lá em meio às eleições de meio mandato, aonde vão decidir ali os novos deputados, lá, os congressistas lá dos Estados Unidos, e ele precisa manter a maioria, senão ele perde a governabilidade. Então, o Trump fez o jogo dele. Ele é presidente dos Estados Unidos e não do Brasil. Dane-se o Brasil. Nós não fizemos nada, nós não saímos às ruas, nós não fizemos nenhuma movimentação, mas o nosso Congresso ficou lá simplesmente letárgico, assistindo tudo de camarote, esperando que o Trump tomasse as decisões ao invés de fazer alguma coisa. O nosso Senado é completamente vendido. E aí o Xandão nadou de braçada e conseguiu se livrar da Magnitsky. A questão é que o processo agora está começando a andar contra ele lá. Um processo criminal que não tem nada a ver com um acordo da queda da lei Magnitsky anterior com o Xandão. É um novo processo que já estava andando lá e que pode até condenar o Alexandre de Moraes a 10 anos de cadeia. Bom, Xandão vai um dia para a cadeia? Cara, Xandão vai ficar igual o Maduro, que a não ser que venham capturar ele aqui dentro, ele não vai sair daqui se entregar nos Estados Unidos, e o governo brasileiro também não vai entregar ele, né? Mas ele pode ser condenado, e inclusive voltar a ser condenado pela lei Magnitsky. E aqui diz o seguinte, olha, defesas do Rumble e de Trump pedem para notificar Moraes por e-mail e dizem haver caminho formal de contato bloqueado. Ou seja, para evitar o processo onde ele vai ser condenado, com certeza, a gente só não sabe ainda qual vai ser a dosimetria, né? Essa palavrinha que o Xandão gosta tanto, a gente não sabe qual vai ser a pena que ele vai ter. Para não ser condenado, o Xandão está fugindo feito louco desse processo. Mandou a PGR receber a notificação, depois mandou o Ministério Público dar um parecer, e aí como ele manda em todo mundo, o Ministério Público está cagando na calça e não dá um retorno em relação a isso. E resumindo a situação, o processo está parado lá na Flórida porque o Xandão ainda não foi notificado.